Boa tarde a todos os nossos amigos ligados na TV Gazeta. Você acabou de assistir aí o Gazeta Alerta com o Luan. Você viu que matéria maravilhosa essa sobre o Peru, né? Você não tem nada a perder se for para aqueles lados ali visitar. E olha que a gente só foi até Porto Maldonado, viu? Seguindo mais na frente tem Cusco, e aí você tem maravilhas para poder visitar o nosso país vizinho, né? Hoje começa mais uma edição do Gazeta Entrevista com nossos convidados especiais. Mas antes de chamá-los, eu vou para a nossa parte comercial e um assunto bem importante para você que gosta de cuidar da sua saúde. A Ortotrauma, em Rio Branco, oferece atendimento ortopédico 24 horas por dia, todos os dias, para cirurgias ortopédicas planejadas ou emergenciais. Com instalações de ponta, a equipe de especialistas está equipada para agir com rapidez e eficácia, garantindo que você receba o cuidado que necessita sem demora. Na Ortotrauma, cada paciente é tratado com dedicação exclusiva, acompanhando você em cada etapa da recuperação. Atendemos vários convênios para garantir que nada fique no caminho da sua saúde. Com a Ortotrauma, você tem a certeza de um atendimento humano, personalizado e de excelência. Atendemos a qualquer hora, no horário comercial, para consultas eletivas e sem hora marcada para emergência, que aí funciona 24 horas. Porque sua saúde merece o melhor. Na Ortotrauma, cada movimento, cada momento é precioso. Não passe dor, passe na Ortotrauma. Pois é, essa é a nossa mensagem do dia, para que você possa então cuidar, né? Aquele machucado, sentindo aquela dor, já procure a emergência, e aí a Ortotrauma pode lhe atender na hora. Tá aí, ó, o telefone, que você possa ligar, tem o WhatsApp ali, ó, que você pode ligar 9932-5878, funciona 24 horas. Pois é, então não perca. E antes de chamar nossos entrevistados, eu queria mostrar o que saiu no Diário Oficial. A produção poderia colocar na tela, por favor. É uma parte do Diário Oficial que a gente vai mostrar que lá em Epitaciolândia, os vereadores criaram um auxílio alimentação. E eu só estou chamando a atenção disso porque tem um valor ali de R$1.000. Na verdade, as câmaras estão tentando, no ano passado, esse ano, aumentar. Os vereadores querem aumentar o próprio salário. Como eles não conseguem, que o Ministério Público está em cima, a população reclama, eles estão criando esses penduricalhos. E aí você está vendo que mais uma Câmara criou esse auxílio alimentação. Aqui em Rio Branco também foi criado para os vereadores e servidores e ainda criaram um auxílio saúde. Tá bom do Ministério Público, viu? O Tribunal de Contas ficar de olho nesse pessoal. Porque eles estão fazendo isso para poder enganar, né? Mas vamos aos nossos convidados. Estou recebendo aqui o auditor fiscal Michel Bandeira, que ele é o representante do Tribunal de Contas da União aqui no Estado, e também a Procuradora do Trabalho, a doutora Marielle Viana. Sejam bem-vindos. Olha, obrigado. O assunto que eles vêm falar aqui hoje é de suma importância. Você se lembra desses movimentos dos servidores, dos terceirizados, ali em frente ao pronto-socorro, eles fechando as ruas porque estavam sem receber o salário? Pois é, aqui no Rio Branco, nós temos aí, são 12 órgãos, que é justamente o Fórum Permanente de Combate à Corrupção. E esse fórum entregou um documento ao governo do Estado dizendo o seguinte, ó, você tem que cuidar dessa situação. Primeiro, diga como é que está hoje os contratos, e aí tem que dizer nos próximos 6 meses o que vai fazer. Mas eles vão contar direito como é que vai funcionar isso, né, Michel? Na verdade, vocês tomaram uma decisão porque, primeiro, a situação do trabalhador e depois, pode lá na frente, faltar o serviço para a população. Boa tarde. Boa tarde, Adaildo. Boa tarde, Marielle. Boa tarde a todos os telespectadores. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite, dizer que eu estou aqui representando o nosso coordenador do FOCO, que é o Nilo, o superintendente da CGU no estado do Acre. Ele está de férias, então eu, como vice-coordenador, estou substituindo. E falar também que o FOCO, ele é um órgão que congrega vários órgãos de controle, que tem como finalidade tentar mitigar as possibilidades de corrupção na esfera federal, estadual e municipal. Além disso, esses órgãos, eles trabalham no caráter pedagógico e prospectivo. O que significa isso? Significa que você tenta, identificando uma situação que pode causar não só um ato de corrupção, mas um prejuízo para o cidadão, tentar chamar os órgãos para solucionar esses problemas, para que eles não se concretizem. E foi isso que o FOCO tentou fazer, e na verdade fez, nessa situação dos terceirizados.
estavam falando justamente desses contratos. O que vocês encontraram nesses contratos terceirizados aqui? Na verdade, assim, o Foco fez uma recomendação para o governo do estado do Acre para que ele adotasse algumas medidas que tivessem como finalidade solucionar esses problemas. O que foi que nós constatamos? Na verdade, diante de todos aqueles problemas que aconteceram em setembro e em outubro, durante esses 2 meses, vários protestos por conta das categorias que estavam sem receber as suas remunerações, nós identificamos que isso poderia causar um prejuízo para a população. Por quê? Porque a falta ou a paralisação do serviço do terceirizado poderia afetar o serviço público. Então, o que fizemos? Nos reunimos com os órgãos do governo do estado, principalmente a Procuradoria do Estado, a Controladoria do Estado e também alguns gestores estaduais para, primeiro, saber o que estava acontecendo e quais as razões que haviam levado àquele estado de coisas. E durante essas reuniões nós fomos cientificados de que estavam acontecendo problemas decorrentes de impropriedades na execução do contrato, causados por 2 problemas, 2 fatores. O primeiro, má execução do serviço, na verdade, não má execução, falta de cumprimento das empresas com relação às obrigações previdenciárias e do FGTS, o que fazia com que elas ficassem inadimplentes perante o governo federal. Em virtude disso, o Estado não poderia adimplir, pagar os contratos, porque existe o impedimento. E, além disso, nós verificamos uma situação também que foi a deficiência na fiscalização dos contratos por parte dos atores, dos gestores estaduais, que não estavam cumprindo um decreto do próprio governo do estado que estabelecia os procedimentos. Vamos entrar nesse detalhe dos contratos, desse decreto, mas antes eu queria saber, doutora Marielle, o seguinte: na situação desses trabalhadores, doutora, não poderia judicializar lá atrás ou deixou primeiro para que tentar conversar com o governo para ver se ele busca uma saída? Na verdade, assim, a gente compõe, eu estou aqui representando o Ministério Público do Trabalho, né, falando em nome dos Ministérios Públicos e dos demais órgãos de controle. Né, nós temos uma atuação tanto finalística, então no MPT a gente já estava atuando em face dessas empresas e também do Estado, como tomador dos serviços, mas no fórum a nossa atuação ela é mais uma atuação de política pública mesmo, de fomentar. Então, assim, a nível finalístico, já temos ações judiciais em face do Estado, que já melhorou bastante a forma como é feita a captação desses contratos, né? Os editais de licitação estão melhorados, a gente aprimorou para melhorar a fiscalização dos contratos. E relembrando assim, desde 2016 nós já temos um decreto, ele é bem exauriente, ele traz minúcias, ele é bem detalhado acerca das obrigações que o Estado tem que verificar e também que as empresas precisam ter. E cada uma dessas empresas também, elas já eram objeto de investigação no Ministério Público do Trabalho, né? Como também nos outros órgãos, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, cada um na sua competência. E a gente verificou a necessidade de fortalecer junto ao Estado os mecanismos que ele precisava adotar para fazer cumprir o seu decreto, que já existe, e também o acordo judicial que havia sido firmado com o MPT no que tange às contratações com essas empresas terceirizadas. Doutora Marielle, tinha caso de não ter licitação também? Chegou ao nosso conhecimento que uma empresa, ela tinha sido em contrato emergencial, no momento emergencial, ela tinha ficado 4 meses sem contrato, prestando serviço, o que demonstra o quê? Que o Estado, ele inobservava as próprias normas que por ele editadas. Né? Porque como é que ele faria o empenho, como é que ele verificaria a comprovação daquela prestação de serviço, qual era o trabalhador que estava prestando o serviço. Então, nós identificamos isso no curso das investigações nos órgãos de controle próprios, né, em cada esfera, cada seara, e junto nas nossas reuniões do fórum. Né, a gente verificou. O Michel falou agora há pouco, ele ia falando do decreto e eu terminei cortando, porque é o seguinte: quando houve uma daquelas paralisações, o secretário foi nos veículos de comunicação e disse o seguinte: não se preocupe porque eu sou bonzinho, nós vamos nós mesmos pagar isso aí, os salários, e deixar em dia. E, na verdade, ele fez isso por força de uma norma. Existe um decreto, não é isso, Michel? Que determina que o Estado deve fazer isso?
Sim, o decreto 4735 de 2016, ele prevê essa possibilidade. Mas ele é mais uma garantia para o gestor, porque essa possibilidade do pagamento direto pelo tomador do serviço, ou seja, pelo governo do estado, pelos órgãos e entidades que contratam o serviço, ela já está consolidada, tanto no direito administrativo quanto no judiciário. Para você ter uma ideia, eu sou auditor do TCU faz 17 anos. Quando eu trabalhava no TRE, no setor de licitações e contratos, naquela época, essa possibilidade já existia. Então isso não tem nenhum tipo de problema para você executar esse pagamento, mas é bom dizer que o decreto de 2016, ele já estabelece essa possibilidade. Isso aí é pacífico. Dona Marielle, então é o seguinte, aí vocês tomaram a decisão de levar até o governo, porque eu tinha conversado anteriormente, e parece que vocês disseram o seguinte, ó, vocês vão ter que apresentar para a gente a real situação. O governo está se preocupando em fazer isso? Ele demonstrou interesse, né? Mas assim, é só em acréscimo à fala do Michel, a gente, nesse acordo que nós firmamos nessa ação civil pública, que é um dos fundamentos para essa recomendação, há várias recomendações para o Estado, para que crie uma conta vinculada, onde ele depositaria esses valores que seriam devidos a essas empresas tomadoras. E o que nós observamos, né, do decorrer das denúncias chegando ao Ministério Público do Trabalho é que isso não estava sendo cumprido pelos entes tomadores, pelo Estado do Acre. Então, essa fala que você fala assim, fui bonzinho e paguei, realmente demonstrou apenas que o Estado estava reticente quanto ao cumprimento das suas próprias normas e ao acordo que tinha sido estipulado. Porque aquele momento nós tomamos conhecimento de que havia 5 meses de vale alimentação atrasado para os empregados, o que já demonstraria o descumprimento total daqueles contratos, né, que daria causa para rescisão. O governo poderia tomar uma medida muito mais rápida. Isso. Né? E assim, nós já estamos também na seara judicial, nesse acordo que nós temos, a gente continua nas cobranças, fizemos várias audiências, mediações também, mas com foco no foco, né, que é esse grupo que a gente está aqui representando. Realmente a nossa ideia agora ela é prevencionista, a gente está unindo esforços, porque são muitos empregados envolvidos, né? É uma quantidade assim, absurda de empregados, de pais de família. E, infelizmente, como o Michel falou, assim, eu estou aqui há 14 anos, infelizmente há 14 anos essa é uma realidade. É um exército, né, de trabalhadores. E aí por isso que a gente, hoje em dia, o nosso foco no foco, é exatamente ir junto ao tomador de serviços do Estado, que é quem tem essas obrigações, para que o trabalhador fique realmente salvaguardado. Porque o Estado tem seus mecanismos de defesa, né? Os contratos administrativos, eles são contratos mais firmes, mas o contrato trabalhista, o contrato do trabalhador é um contrato mais frágil, mais precário. Então, a gente realmente agora estamos, assim, nós fizemos várias reuniões, os atores estão participando do Estado, eles estão sendo cientificados e após essa recomendação, superado o prazo, a ideia é que a gente adote medidas ainda mais severas, aí já não pelo menos nas nossas atividades finalísticas, né? Aí não tem mais conversa, né? O caráter pedagógico ele já está sendo cumprido por meio dessa recomendação, que ela abrange diversas instituições. Então, há normas de várias esferas, tributárias, trabalhistas, financeiras, orçamentárias. Isso é coisa complexa, né? Muito complexa. Você falou para mim que é o seguinte, a partir do governo dessa resposta, serão 6 meses de acompanhamento, é isso que o foco vai fazer? Exatamente. De acordo com a prescrição da recomendação que nós enviamos ao governo do Estado, nós previmos que ele tem o prazo de 30 dias para fazer um inventário, um levantamento da situação de todos esses contratos. E, além disso, ele tem que, nesse prazo, né, e o governo do Estado, é bom que a gente se diga que o governador se prontificou a adotar essas medidas. Inclusive, na reunião, ele delegou a competência para a Controladora do Estado e para a Procuradora-Geral do Estado de tomarem a dianteira junto com a Casa Civil para adotar essas medidas. Então, existe um prazo de 30 dias para ele fazer o inventário, o levantamento dos contratos e fazer o planejamento das medidas que serão adotadas. E, a partir daí, esse planejamento vai ser apresentado ao foco e, durante 6 meses, o grupo vai fazer uma avaliação se essas medidas foram efetivamente cumpridas. Eu vou fazer essa... Doutora Marielle, as pessoas estão perguntando aqui, eu vou dirigir logo para a senhora, que a senhora estava falando aí em caráter punitivo. O Francisco Pantio está dizendo o seguinte: esses contratos terceirizados têm recursos federais
Parece que o governo ignora e o mais grave, empresas irregulares assinando contratos milionários. Por que permitem isso? E o gestor não é responsabilizado? O gestor ele pode ser responsabilizado. A gente tem uma questão também muito própria do Brasil, que a gente tem uma extensa legislação para tudo, né? E a Lei de Licitações e Contratos, tanto pela redação original dela como pela nova vigência, ela permite, às vezes, ao administrador, ao tomador dos serviços, um rol de garantias que acabam realmente engessando um pouco a nós, órgãos de controle, na busca pela efetividade desses mecanismos, né? Mas há responsabilização e assim, exatamente por isso que essa questão está sendo tratada pelo Fórum de Combate à Corrupção do Estado do Acre, porque a gente verifica que há uma margem grande para a corrupção, para a improbidade administrativa, e é esse o alerta que a gente está fazendo para os atores da administração pública que estão sendo convidados por nós, como fórum, para participar dessas reuniões, que há casos em que pode se configurar a improbidade administrativa, ainda que nessa nova roupagem da legislação atual que trata da improbidade. Tanto é que, na nossa atuação finalística, falando aqui do MPT, nós tínhamos um projeto, que é o projeto que a gente encampa, e por isso eu componho o fórum, chamado, antigamente era terceirização sem calote, que exatamente buscava evitar os calotes das terceirizadas nos empregados. E hoje ele se nomeia terceirização sem corrupção, porque nós temos identificado que essas brechas, às vezes, que os editais de licitações permitem, né, essas brechas contratuais, de fiscalização e tudo, podem dar ensejo à corrupção e à possível penalização, né? Eu posso complementar? Pode, mas deixa eu ir para o intervalo, porque é o seguinte, nós estamos falando do governo do Estado e as prefeituras, né? Daqui a pouco nós voltamos com os nossos convidados e eles vão falar também se os prefeitos cometem esses mesmos pecados. Voltamos já.